Vamos lá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bem? Vamos recuperar aí sobre resistência elétrica. Então, vocês viram lá um videozinho. Nós vamos nós vamos fazer agora a correção daquelas questões, tá? Que foram propostas aí primeiro sobre a primeira lei de Ohm, tá? Então aqui só para dar uma repassada, a gente viu lá que a resistência elétrica, né, pode estar relacionada à propriedade material ou pode estar relacionada ao elemento, né, que compõe esse nome chamado resistência, beleza? A representação está aqui, ó, essa daqui e essa daqui dentro do circuito. Depois a gente vai ver isso com mais tranquilidade. Aí você tem relacionada à resistência um efeito chamado efeito Joule, que vai gerar a transformação de energia elétrica em calor. Isso é muito importante guardar, energia elétrica em calor. Pode ser desejado ou pode ser indesejado. Quando é desejado é porque não é um aparelho resistivo, né? Quando é indesejado é que não é um condutor, ok? A unidade de medida de resistência é Ohm. Aqui você tem algumas figuras sobre resistências, né? Essa daqui, por exemplo, já é uma resistência de circuito eletrônico, tá? Essas aqui são resistências de aparelhos resistivos, beleza? Dentro das leis de Ohm você tem a primeira lei de Ohm, que faz uma relação entre a diferença de potencial, a resistência e a intensidade de corrente, que pode ser escrita de qualquer uma dessas maneiras que estão aqui, tá? Aqui eu botei para vocês um exemplo, né? Comparativo de duas lâmpadas de 220 volts, mas com potências diferentes. Então o que a gente usou? Usou a relação, a primeira lei de Ohm, está aqui no item 1, a relação de potência e intensidade da corrente, e juntou as duas para chegar nessa relação que a gente chama aí popularmente de por. E por aqui você verifica o seguinte, que como a diferença de potencial, que é o U, é igual para os dois, é 220 volts, quem tiver maior resistência vai ter menor potência. Maior resistência, menor potência, ok? Então essa relação que está aí é a relação que vai estar escrita aqui embaixo, ó. Verifica-se que para uma mesma DDP, a lâmpada de maior potência possui menor resistência. Dos exercícios que a gente tem aqui, eu peguei exercícios lá do livro, tá? Depois tem a continuação deles lá embaixo, com a orientação das páginas, tem mais uns 3 para você fazer. Vamos lá, então esse exercício ele vai citar aí o gráfico, né? Um gráfico que representa a relação entre corrente elétrica, que a gente pode escrever aqui, ó, como sendo I, e a diferença de potencial como sendo U, ok? E ele pede aí o valor da resistência que descreve esse gráfico. Como é um gráfico linear, ou seja, uma reta, a gente vai dizer que isso aqui é uma resistência ômica. Por quê? Porque para qualquer ponto que eu pegar aí, ok? Qualquer ponto desse gráfico, você vai ter todos os pontos obedecendo a mesma razão para a resistência. Se você pegar lá na primeira lei de Ohm, a resistência é o quê? É U sobre I, certo? Então, para qualquer ponto que você pegar aqui, você vai ver que essa razão se mantém. Quando isso acontece, a gente fala que é uma resistência ômica, tá? Então, vamos verificar aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho tem uma diferença potencial aqui, ó, de 4 para uma corrente de 2. Então, vai ficar 4 sobre 2. Esse outro pontinho aqui, 3 sobre 1,5. Esse outro pontinho aqui, 2 sobre 1. Ou seja, todos eles dão o mesmo valor, que é de 2 ohms. Que aí vai ser a alternativa A. Beleza? Então, é uma relação direta aí que você faz a partir da primeira lei de Ohm para determinar a intensidade dessa corrente, não, o valor dessa resistência, que é ômica, beleza? Vamos lá para o outro que eu propus, que também é simplesinho. Sempre que eu botar um asteriscozinho é que ele é bem simples, tá? Esse daqui você consegue fazer por regra de 3. O que ele diz aqui, ó? Um determinado resistor tem uma diferença de potencial de 2 volts. E observa-se uma intensidade de corrente de 50
miliamperes. Sabendo que esse resistor obedece à lei de Ohm, se ele obedece à lei de Ohm, ele queria dizer para você, na verdade, que isso é um resistor ôhmico. Se ele é um resistor ôhmico, ele tem um comportamento linear. Se ele tem um comportamento linear, você pode fazer uma regra de 3, ok? Então ele fala assim, qual deve ser a medida da intensidade quando a diferença potencial é de 10 volts. Né? Então aqui a gente vai multiplicar cruzado, cruzes, ok? E vai obter lá 2x é igual a 500. X é igual a 250. Não esquece que está em miliamperes. Bom, 250 miliamperes quer dizer que 1 mili, que é 10 a menos 3, vai fazer com que esse valor se torne 0,25 amperes, que é a alternativa A. Beleza? Muito bem. E o último que você tem aqui, que é um pouquinho mais difícil, na verdade na interpretação. Por quê? Porque ele já bota aqui uma condição que a gente vai ver mais lá para frente, que é uma composição de resistências. Então ele fala do peixe elétrico, que possui células denominadas eletroplacas, capazes de produzir uma diferença potencial elétrico. Tipicamente, o conjunto dessas células gera uma diferença de potencial, lembra que é o nosso U de 600 volts. Beleza, uma pessoa com as mãos molhadas resolve segurar com cada mão uma das extremidades do peixe, retirando do aquário. Considere que a resistência equivalente do peixe e do corpo humano nessas condições são respectivamente 2 kΩ e 16 kΩ. Então, isso aqui na verdade vão estar ligados em série, isso aqui a gente vai ver lá para frente. Mas a ideia é que a resistência total aqui, ela vai ser a soma. Ela vai ser 2 kΩ mais 16 kΩ. Beleza? Então a resistência total, ela vai me dar 18 kΩ. Tem o valor da resistência, tem o valor da diferença de potencial. O que ele quer determinar? Então ele fala lá, considere o valor das resistências, barará, qual das alternativas corresponde à situação experimentada pela pessoa que segura o peixe elétrico. Então ele quer saber a intensidade da corrente em amperes e aí miliamperes. Então isso vai ser o quê? I igual a U sobre R, que é a lei de Ohm, certo? O I vai ser igual a diferença potencial, que é 600, sobre 18, não esquece ó, do prefixo, lembra? É quilo, 18.000. Bom, fazendo a continha aqui, cortou. Isso vira 1/30. 1/30. 1/30, como se fosse 1/3, era 0,33, vai ser 0,033 e assim por diante. 33333. Vamos arredondar aqui. Amperes. Em miliamperes, milha é pegar a terceira casa depois da vírgula, né? Então você tem aqui uma intensidade de 33 miliamperes. 33 miliamperes está onde? Está em que faixa? Está nessa faixa aqui, ó. Tum. Então a alternativa é a alternativa D, ok? Aí a gente vai passar no próximo vídeo a fazer a correção das questões lá de da segunda lei de Ohm, beleza? Aguardo vocês, tá? Abraço.